Fala galera do nono ano, professor Alf de Filosofia com vocês. Então eu vou retomar aqui a sequência da apostila que nós estávamos estudando, né? O tema Conectando os Saberes, do capítulo 2. E a última aula nós falamos de um texto da página 40, 41. Fizemos inclusive alguns exercícios que vão do 1 ao 5. Depois restavam ainda outros exercícios específicos também sobre o texto, da página 42 e 43, e na 43 ainda havia uma atividade especial. Então vou falar sobre essa atividade especificamente, e depois tentarei ainda abordar o texto da página seguinte. Na página 43, há uma atividade que eu vou ler aqui com vocês, que pede, por dentro da filosofia, você leu sobre o critério de corrigibilidade, o critério da corrigibilidade do filósofo Karl Popper. Levando em consideração essa leitura, faça uma pesquisa sobre o conhecimento científico que sofreu alguma espécie de correção e faça as anotações necessárias no espaço a seguir. Depois responda à questão se o conhecimento é provisório, quer dizer que ele não é válido? Bom, veja bem, o que nós vimos na seção que ele cita aqui por dentro da filosofia, acerca do filósofo Karl Popper, é como que a própria ciência, segundo Popper, ela tem uma necessidade de correção permanente. O princípio da corrigibilidade, também conhecido como princípio da falibilidade, ou mesmo da falseabilidade, estava ligado à necessidade da própria ciência como conhecimento verdadeiro, ou como modelo teórico de explicação sobre a verdade, ter uma necessidade própria de renovação, de atualização e de modificação dos seus pressupostos, das suas próprias teorias. O princípio da falibilidade, falseabilidade ou corrigibilidade do Karl Popper, ele então denota a própria condição da ciência como um conhecimento provisório, como um conhecimento que, de certa forma, por mais que se pretenda universal, objetivo e verdadeiro, ele tem seu caráter falível e necessita, por isso, de uma permanente discussão e evolução e transformação, ao mesmo tempo, modificação. É nesse sentido que a questão da ciência se coloca ao longo da história como um conhecimento que também está interligada e é influenciada pelos aspectos históricos, pelos aspectos sociais do seu tempo, do período em que ela está inserida. A gente vê como no tempo, quando a gente olha para a ciência, como são diversos os exemplos de modificação das teorias. Um exemplo muito conhecido é no início da Idade Moderna, todos os esforços de Copérnico, Kepler e Galileu em corrigir as teorias anteriores de Aristóteles, Ptolomeu, que pressupunham a visão geocêntrica, ou, na situação ainda mais religiosa, a visão teocêntrica, que se punha sobre o nosso sistema solar. O heliocentrismo se apresenta como uma concepção teórica que vai gradativamente demonstrar a falibilidade, a falseabilidade, a necessidade de corrigibilidade das teorias e dos modelos teóricos ou dos chamados paradigmas anteriores da ciência. A gente vai perceber também no século XX como que a física quântica, a partir das descobertas do campo subatômico, também vai promover uma série de correções anteriores das teorias que a precederam. Isso significa então que o conhecimento científico não é válido? Não. Em certo sentido, não significa isto, pois a ciência ela tem a sua força não exatamente por ser um conhecimento infalível, por ser um conhecimento indiscutível, mas sim por não ter um autoritarismo de postura. Apesar de se pretender uma autoridade racional no diálogo sobre a verdade, a ciência não se pretende autoritária, pois ela está aberta à problematização, à discussão, à modificação e à refutação, também conhecido como princípio da refutabilidade, o princípio de Popper. Na verdade, um conhecimento se torna válido, segundo Popper, por ele ser, inclusive, passível de modificação e discussão. Aí está a sua validade. O conhecimento que se pretende inquestionável e irrefutável, ele é um conhecimento dogmático, que entra no campo dos mitos, das religiões, portanto, de toda forma de fanatismo, de
fé, de crença, mas não de discussão e problematização. Então a ciência é válida exatamente pela sua capacidade de discussão. Bom, na página 44, a seguir, existe um texto chamado Mitos da Ciência, que vai levantar exatamente essa questão. A ciência, quando ela se pretende autoritária, e é o mito do cientificismo, consequentemente, ela acaba se colocando acima de todas as outras formas de saber. Junto com o mito da cientificidade, existe o mito da neutralidade científica, como se o conhecimento científico não estivesse ligado aos aspectos históricos, sociais, e até mesmo, muitas vezes, aos aspectos próprios, do seu tempo, e se pretende neutra diante de todo objeto. Nós sabemos que a ciência não é neutra, na medida em que ela escolhe o próprio objeto de pesquisa, na medida em que ela se transforma numa ferramenta prática do cotidiano, a ciência também modifica o homem e modifica a sociedade, podendo alterar, inclusive, a ordem do mundo. Sendo assim, a ciência não é neutra na medida em que ela interfere numa discussão de campo ético ou uma discussão de campo político. A gente sabe como que a bomba atômica, sendo uma invenção técnica derivada de pesadas investigações científicas, ela tem uma capacidade de definir a vida e a morte de uma sociedade. Sendo assim, a ciência ela também está ligada à discussão no campo da ética, à discussão no campo da política, à discussão no campo da história, E o que o texto da página 44, 45 coloca é exatamente essa questão, de que nós não podemos atribuir à ciência, primeiro, nenhum tipo de autoritarismo, ou seja, de um conhecimento inquestionável, irrefutável. Segundo, não podemos colocá-la como forma superior ou única de saber, pois existem também outros saberes que podem nos complementar, como a própria arte, filosofia, mesmo o campo da mitologia com formas de ensinamentos que atravessam as épocas e agregar no homem uma forma de perceber o mundo. Por mais que a ciência, como nós vimos, através da sua metodologia rigorosa, através de sua capacidade teórica de apresentar modelos, embora provisórios, mas que se pretendem verdadeiros, ela em si não pode se tornar o único nem superior conhecimento a se considerar da investigação da natureza e da investigação do mundo. Esse é o chamado mito do cientificismo, onde a autoridade da ciência se transforma em autoritarismo. E não pode também se pretender neutra, ou seja, isenta de responsabilidade, pois as invenções da ciência afetam o homem, afetam a vida, afetam de certa forma o dia a dia. E é aí que entra a discussão acerca do campo, como eu disse, da responsabilidade. Embora o conhecimento científico possa ser irrefreável, pois os laboratórios, os grandes grupos econômicos, os investimentos, o mercado, depositam na ciência expectativas que vão além da nossa capacidade de freá-la e discuti-la, mas, de certa forma, ela não é isenta daquilo que ela mesma cria, da responsabilidade que ela mesma coloca diante de suas descobertas. É possível que os novos campos da engenharia genética, da bioética, ao mesmo tempo do avanço da nanotecnologia, associada à própria genética e à robótica e à inteligência artificial, vão criar novas áreas de investigação e, consequentemente, de problematização da vida humana, levando o homem a debater sobre o seu futuro e sobre as ameaças que rondam sua vida. É nesse aspecto que ela tem que se abrir para a discussão, e que ela se coloca, portanto, como um conhecimento mutável e não neutro. Ok? Então, valeu, galera. Obrigado pela aula. Próxima aula vamos resolver os exercícios que se seguem e debater os textos da página 45 e 46. Um abraço, meninos. Beijo do Alf.